Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: quem tem ouvidos, ouça. Filadélfia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mensagem de número 4. A importância da restauração da casa de Deus em Jerusalém. Leitura da Bíblia, Deuteronômio 12, de 4 até 14, Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Antes de iniciar a palavra em si, eu não poderia de mencionar que nós estamos, primeiramente mencionar, para quem nos acompanha, nós estamos no segundo dia da conferência em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E também não podia deixar de dizer que o Senhor tem dado realmente um novo começo para todas as igrejas do estado de São Paulo. No tocante ao encargo da obra, os investidores do reino que dão suporte financeiro para a obra avançar, não só nesse continente, mas também em outros continentes, alcançando hoje até mesmo o continente da Ásia. E em março nós teremos que mandar vários dos nossos missionários, tanto para a Ásia, para a África e para várias outras regiões. Graças a Deus, nós temos hoje irmãos que são investidores do reino, e o Estado de São Paulo, as igrejas do Estado de São Paulo têm sido um modelo nisso. Nós temos hoje 560 cotas dos que participam de investidores do reino, e eu creio que ainda podemos dar mais. Acredito que há várias regiões, várias igrejas ainda não tiveram ainda essa percepção. Eu creio que o Senhor vai aumentar ainda esse número de cotas. E o ponto positivo é que, desde que nós começamos já faz vários meses, ainda inadimplência praticamente zero. Todos os irmãos que participam têm cargo, têm visão da obra, e nós temos, nesse pouco período de 6 meses, nós temos investido não só na estância, desde o espaço Pão da Vida, até mesmo o ar-condicionado do auditório, e nós compramos uma propriedade para o SEAP em Jundiaí, SEAP São Paulo, e nós investimos, o poço artesiano, investimos em estação de tratamento de esgoto, nós investimos na reforma da casa principal, e nós investimos também na casa do coordenador, e hoje estamos investindo na cozinha, e vamos construir ainda um pequeno auditório para que mais igrejas do estado de São Paulo possam passar um final de semana ali, vivendo essa vida da igreja em ressurreição, com o ritmo do céu. E nós temos investido mais de 2 milhões de reais nesse período, pouco período de 6 meses. Até inacreditável para nós, mas o Senhor fez surgir essa quantia de dinheiro, e ainda é a região que está responsável também para a África do Sul, para Moçambique, e, na verdade, cuidando de toda a ida para a África, para a Europa também, e hoje nós estamos abraçando também a obra na Ásia. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, eu estou muito contente que o Senhor tenha feito essa fusão de 8A, 8B, na verdade é uma divisão feita pelos homens. Deus sempre quis que a região fosse uma só, As igrejas do estado de São Paulo, houve muitas resistências, mas graças ao Senhor, o Senhor tirou todos os bloqueios, e hoje, irmão, nós seguimos juntos em unidade, em unanimidade. Isso trouxe muita bênção do Senhor, e eu quero dizer para vocês, vamos continuar assim. E agora vamos, além de cuidar do exterior, vamos cuidar também internamente no estado de São Paulo. Eu já disse para os irmãos, vamos revitalizar todas as igrejas pequenas de pequeno número, há muito tempo, 15 pessoas, 20 pessoas. Irmãos, vamos ajudar
nós temos aí ferramentas, casas de adolescentes, nós temos nós temos capitães, nós temos intendentes, né? Vamos ir, né, ajudando essas pequenas igrejas a levantarem-se também, terem seus próprios adolescentes, seus próprios capitães, né? E assim nós vamos revigorando todo o estado de São Paulo. E também o estado de São Paulo tem algumas cidades polo, tem pouca expressão da igreja, assim como Sorocaba, Araçatuba, São José do Rio Preto, que mais? Bauru, região de Bauru, né? Então nós precisamos tomar essa cidade polo com testemunho forte, e cada igreja cuida das suas cidades vizinhas, circunvizinhas, onde ainda não tem igreja ou tem pequena expressão. Vamos encher, irmãos, através do Evangelho do Reino, encher de árvores, né, da igreja plantadas em todo esse estado de São Paulo. E eu quero, através das igrejas do estado de São Paulo, encorajar todas as igrejas de toda a terra. Por isso, irmãos, vamos trabalhar com afinco. E também esse final de semana é o último final de semana para inscrição da conferência. Essa inscrição se estendeu pela sua proximidade ao término da conferência Capitães e Tropas, e nós estendemos mais uma semana. É uma oportunidade, especialmente, irmãos, para as igrejas do estado de São Paulo. Vamos aumentar as nossas inscrições. São igrejas beneficiadas, privilegiadas pela proximidade da estância. O estado de São Paulo, onde está o centro de conferência, em Sumaré. O estado de São Paulo tem o PAC em São Paulo. O estado de São Paulo tem o CEAP em São Paulo, que é o CEAP modelo, e o CEAP em Lorena foi o CEAP modelo, certo? Nós temos, irmãos, número de igrejas expressivo, né? E nós temos, graças ao Senhor, o investidor do reino como modelo. Irmãos, o Senhor, nós temos tudo, irmãos, para o Senhor, né, prosperar mais ainda nesse estado. Então, com relação à conferência, eu queria encorajar, porque os irmãos de São Paulo, do estado de São Paulo, não precisam, vocês sabem que outras regiões, norte, nordeste, sul, né, e outros países, outros continentes, assim que terminam a conferência internacional, eles já estão preocupados em como, né, reservar passagens aéreas para virem para cá. Já reservam dinheiro para a próxima conferência. E as igrejas do estado de São Paulo não se preocupam com isso, porque é tão próximo, não é isso? No máximo, nós gastamos um tanque de gasolina, no máximo, certo? Para chegarmos até a estância. Portanto, não está na nossa cultura reservar esse período, reservar dinheiro, né? E, às vezes, irmãos das igrejas próximas a Sumaré, próximas à estância, chega na hora da inscrição, irmão, preciso de ajuda para a inscrição. Porque não tem essa cultura. Então, nós precisamos, irmão, vamos levar em consideração, né? Fazer caso, né, de que a conferência é importante para nós, né? Faz parte da nossa agência crucial. Então, assim como outras regiões já reservam passagem, se preocupam com passagem, eles gastam, né, só de passagem, muitas regiões, R$3.000, 5 mil reais, ou até mais quando vem da Ásia. Irmãos, nós aqui não gastamos isso. Então, e nós gastamos tempo também. Então, eu queria mudar um pouco a nossa cultura aqui das igrejas do estado de São Paulo, especialmente as igrejas próximas à estância. E essa cultura, irmãos, de uma igreja próxima à estância, não se preocupar com inscrição. E quando tem reunião, eu vou de carro, vou para uma reunião e volto para casa. E chega, estou com preguiça, não vou assistir na TV, não é? Então, irmãos, não é bom isso. E você ir para uma reunião da conferência e voltar para casa, você perde todo o ambiente lá. Então, é importante vocês ficarem, reserva pelo menos 3 dias. Reserva, Senhor, eu quero ficar os 3 dias lá com os irmãos.
Ali, irmão, nós promovemos encargo, ali nós temos reuniões, várias reuniões pequenas, não é isso? Para tocar junto, esse ambiente você perde. Pega o carro, vai, assiste uma reunião, volta para casa. É como se fosse, sabe? Você não pega todo o ambiente. Tá bom, irmão? Vamos mudar essa cultura? Tanto é que eu estou preocupado, já falei com Jonas, com os irmãos que cuidam, né, das construções da estância. Eu tenho um sonho de, futuramente, na frente do foyer do auditório, aquela área grande, na caixa d'água, irmão, construir uma área coberta grande, de pelo menos 1.000 metros quadrados, uma área coberta, para lugar climatizado, com lugar para os irmãos terem comunhão, lugar para os irmãos, essas igrejas estão perto, sabe, mesmo que não tenha alojamento, tem onde ficar, tem onde ter comunhão, tem até um lugar para descansar um pouquinho, tirar uma sonequinha, né? Então, isso vai facilitar muito, tá? Isso talvez fica um pouquinho mais para o futuro, mas é algo que está no nosso coração, tá? Só para os irmãos saberem. Não vamos tornar, irmãos, esses dias realmente festivos, esses dias importantes para nós. Não faça mais isso, né? Pego o carro, vou para a reunião e volto para casa. Não, você volta para casa, não vai mais. Você perde todo o ambiente, tá bom? Então, vamos mudar essa cultura. As igrejas do estado de São Paulo, vamos ter que fazer inscrição em peso daqui para frente, né? E não perca ainda esse fim de semana, né, a inscrição. Muito bem. Com relação ao que nós falamos ontem, faz parte, na verdade, do encargo de Filadélfia. O Senhor começou de uma forma tão forte, através de 120 inexpressivos galileus incultos e letrados. E o poder do Espírito tomou conta de Jerusalém. A palavra saía poderosamente através dos apóstolos. E o ensinamento dos apóstolos se tornou uma força motriz, um motor, né, para gerar todo o movimento e todo o avanço da obra de Deus ali em Jerusalém. E os sinais, milagres, prodígios, eram feitos pelos apóstolos. Não que eles tenham esse poder, os apóstolos não têm esse poder, eles são seres humanos. Mas o poder está no Espírito. E o que move a igreja é a palavra que traz o Espírito. É por isso que Paulo fala, nós vemos ontem, Gálatas 3, quero saber isto de vós, recebestes o Espírito pela prática da lei ou pelo ouvir da fé? Quer dizer, por que eles tinham poder? Por que os milagres aconteciam naqueles primeiros dias e a igreja avançava poderosamente? É por causa do ouvir da fé que traz o Espírito. E quem concede o Espírito através do ouvir da fé é o Senhor. Esse mesmo Senhor que concede o Espírito opera milagres na igreja. Isso tudo está em Gálatas 3, esse versículo 5. Né? Então, irmãos, graças ao Senhor por esse início maravilhoso, é um modelo para todos nós. Não é homem que tem esse poder, são apenas 120 galileus que começaram ali, certo? Mas quando entra a palavra do Senhor, em outras palavras, entra a presença de Deus, entra a atuação do Espírito, irmãos, tudo muda. O poder do Espírito é tão grande, irmãos, que no primeiro momento, né, já nós tivemos 3.000 pessoas salvas. Depois, no segundo momento, o número alcançou as 5.000 pessoas. Por isso, irmãos, é uma coisa poderosa o que aconteceu ali. Mas, infelizmente, eu não é o escopo de falar muito disso, né? Mas, infelizmente, aí surgiu um grupo de pessoas em Jerusalém, que diziam que eram da circuncisão, diziam que nós não podemos perder a nossa tradição. É tão importante a lei de Moisés,
né, as tradições, os costumes de Moisés e a circuncisão. Nós não podemos deixar de praticar isso. Então, isso trouxe uma segunda fase, tá? Essa segunda fase da história da vida da igreja em Jerusalém já é totalmente diferente da primeira fase, que havia o Espírito operando com prodígios e com poder, né? E nós perdemos a força, perdeu-se vigor na vida da igreja, embora dezenas de milhares em Atos 21 haviam, né, se convertido, mas todos eram zelosos da lei. E quando você vai para praticar a lei, você não depende mais do Espírito. O Espírito não tem mais liberdade de atuar, operar milagres. E fica apenas um trabalho de um grupo religioso numeroso, só isso. E o Espírito parou. E o Senhor usou Paulo e avançou na terra dos gentios, nas nações, chegou na parte da Galácia, da Cilícia, Ásia Menor, Bitínia, e alcançou Macedônia, Acaia, e mais tarde, na terceira viagem de Paulo, foi até Roma. O evangelho alcançou Roma. Então foi para o mundo ocidental. Mas, irmãos, esse espírito que atuou tão forte também sofreu a oposição desses que eram da circuncisão em Jerusalém, e foi dado o primeiro tiro certeiro de Satanás e acertou, né, a palavra profética, e as igrejas já não tinham mais apreço pela palavra. Em Jerusalém já não tinha espaço para apóstolo Pedro dar a palavra, ministrar a palavra profética, e pouco a pouco Paulo também foi, né, perseguido nesse sentido. Quando chega no ano 67, todos os da Ásia abandonaram a ele. E também quando chega no tempo de João, ano 90, ele tentou restaurar aquele vigor do começo. Também as pessoas, os líderes das igrejas estavam mais preocupados, cada um ganhar o seu espaço, buscar primazia, buscar número de seguidores, buscar o seu espaço na esfera da igreja. Irmãos, aí começou a degradação. No século II começou o clericalismo, hierarquia entrou na igreja, aí entra a ambição humana, entra a busca pelo privilégio. Infelizmente, a degradação pegou a igreja. Por isso, irmão, nós falamos ontem, nós não podemos também cair na mesma armadilha. Nós temos que saber, irmãos, como Deus criou tudo, como Deus criou o universo. Falamos ontem, Hebreus capítulo 11, versículo 3, como Deus formou o universo. Com a sua palavra. Deus é tão poderoso, esse universo tão complicado, tão complexo, tão imenso, tantos detalhes, Deus criou com a palavra. E quem é você para achar que pode fazer a obra de Deus? Bom, nós não conseguimos fazer nada. E Deus sustenta esse universo com a palavra do seu poder. E Deus, com uma palavra, traz existência às coisas que não existem. As coisas visíveis vieram por meio das coisas invisíveis, coisas espirituais, com uma só palavra. Irmão, quem somos nós? Por isso Deus continua, irmão, trabalhando através da sua palavra. E nós temos que crer nisso, irmãos. É a palavra que traz o poder para criar, para fazer a obra de Deus. Graças a Deus, irmãos, eu encurtando a história, finalmente chegou a nossa geração. A nossa geração ontem advertia, não caia mais em métodos. O Senhor nos deu ferramentas. O Senhor nos deu os adolescentes que renovaram nosso apreço pela palavra. Com a simplicidade que eles têm, nos fez lembrar da nossa simplicidade quando nós nos convertemos. Quando nós nos convertemos, nós começamos pelo Espírito, ou não começamos pelo Espírito? Éramos simples, certo? Mas com o tempo, nós achamos que já tenho anos da igreja, já tenho maturidade, já tenho conhecimento bíblico, já sei fazer das coisas. Irmãos, infelizmente é assim que o homem entra na velhice. E o Espírito deixa de operar.
Então, graças a Deus, irmãos, através desse movimento que o Senhor levantou, essa energia da vida através dos adolescentes e os jovens, agora os entendentes estão entrando, irmãos, isso é para nos lembrar, nem isso pode cair em metodologia. Nós temos que saber de onde vem a nossa energia. A energia da vida, irmãos, ainda vem da vida. E a vida está onde? Está na palavra. A palavra Deus sempre nos dá fielmente, mas cabe a nós termos um coração humilde, um espírito aflito, um espírito arrependido, e para receber a palavra adequadamente. Daí vem a palavra ouvir da fé. Não é ouvir de qualquer maneira, ouvir arrogantemente, não, ouvir humildemente e conhecendo que essa palavra traz o Espírito e esse Espírito opera milagres. Então, irmãos, desde o primeiro dia que nós nos convertemos, João 3, nós nascemos então do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não se esqueça que você, depois de nascido do Espírito, você é Espírito. E quem é Espírito, irmão, tem que andar seguindo o Espírito. E como o Espírito anda? Não na sua lógica, não pelo seu conhecimento. O Espírito é como o vento, sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, hoje no Novo Testamento, o caminho certo, irmãos, é seguir o Espírito, andar no Espírito. Qual o próximo passo? Não sei. O Espírito que sabe. Eu disse ontem para vocês, até eu subi aqui para falar ontem, eu não sabia exatamente o que falar. Nós temos que aprender a seguir o Espírito. Tá? Então, nunca confie no método. Nunca confie agora, eu já sei fazer, vamos fazer grito de guerra, vamos fazer imersão, vamos chamar um grupo de adolescentes, vamos agitar aqui. Não, não é isso não. Não é isso. É o Espírito que faz diferença. Se não houver Espírito, irmão, tendo um método sem Espírito, nada acontece. Então nós precisamos sempre voltar para o Espírito. Deixar o Espírito ter liberdade, porque é o Espírito que opera milagres entre nós. Muito bem. Vamos entrar na mensagem, senão não vai dar tempo de terminar, né? Ó Senhor Jesus. Bom, primeiramente, deixe-me falar um pouco, porque nós estamos tratando das 7 cartas às 7 igrejas e chegamos em Filadélfia. Mas é tanto tempo que nós, né, não voltamos aí, eu vou fazer um resumo rápido, né? Apocalipse, dá uma olhada em Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 11. O versículo 10. O Senhor diz assim, João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas existentes na época de João, ali na Ásia Menor. Eram 7 igrejas e todas as cartas descrevem exatamente a situação, a condição de cada igreja. No entanto, o livro de Apocalipse é um livro profético. E por se tratar de um livro profético, até essas cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor têm um conteúdo profético. Então, essas 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas, acabam descrevendo toda a história da igreja, desde o seu nascimento até a vinda do Senhor, até ao fim desta era. Tá? Então, vamos ver, a igreja em Éfeso, bem rápido, tá? A igreja em Éfeso representa a igreja do século I, século I. A igreja, como disse, foi gerada com
poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, cresceu poderosamente, perseverando no ensinamento dos apóstolos, sob a liderança de Pedro, até o dia em que Pedro foi preterido pelos que não queriam abandonar a prática da lei, os quais preferiram a liderança de Tiago. Por outro lado, Deus levantou a Paulo para pregar o evangelho aos gentios, levantando igrejas no mundo gentílico, desde a Síria, onde estava Antioquia, Cilícia, Galácia, Ásia Menor, Macedônia, Acaia e até Roma. As igrejas cresciam naquela primeira, cresciam poderosamente, pelo ministério de Paulo, seguindo a sua palavra apostólica, até o dia em que todos os da Ásia o abandonaram, no ano em que Paulo foi martirizado. O apóstolo João foi levantado por Deus por volta do ano 90, essa pequena história que eu relatei no começo da mensagem, para escrever o seu evangelho, as suas epístolas e o livro de Apocalipse, para tentar fazer a igreja voltar e dar valor ao ensinamento dos apóstolos. No entanto, o ambiente entre os líderes da igreja no final do primeiro século já era o de luta pela primazia. Todos estão lutando pelo seu espaço na obra do Senhor, a exemplo de Diótrefes. Sem o ensinamento dos apóstolos, a igreja ficou sem a direção de Deus dada por meio de sua palavra, e a igreja ficou à deriva. Sem direção, sem a candeia que brilha à frente, irmãos, a igreja entrou nesse processo. E a igreja em Esmirna representa a igreja do fim do século I até a primeira parte do século IV, marcada pelas grandes perseguições por parte do Império Romano. Era uma igreja sofredora. Com relação à condição da igreja, não havendo nenhum apóstolo levantado por Deus para dar continuidade à palavra profética, optaram pelo governo dos bispos, o episcopado, que nada mais é do que um governo humano. Elevaram os bispos a uma categoria superior aos presbíteros, que na Bíblia um bispo significa um supervisor, indicando a função de um presbítero. Com isso foi introduzido na igreja a hierarquia, que sutilmente surgiu a luta por posição, pelo poder e pelos privilégios. Isso foi o início da degradação, com o fortalecimento de autoridade dos bispos. O episcopado passou, eles passaram a assumir o papel do apostolado. Os bispos passaram a assumir o papel dos apóstolos. Sem a palavra profética dos apóstolos e o amor, tendo amor pela posição, pelo cargo, pelas riquezas, isso tudo se instalou na igreja. Essa é a igreja em Esmirna na história. Irmãos, vocês podem perceber que quando não temos mais a palavra dos apóstolos, a igreja precisa ter direção. Aí que eles fizeram, eles juntaram, vamos juntar as lideranças, os líderes das igrejas. E os líderes eram o quê? No ensinamento de Paulo e no ensinamento de Pedro, os líderes das igrejas eram presbíteros. Mas se juntar todos os presbíteros, é muito difícil a gente governar as igrejas juntando todos os presbíteros. Vamos fazer o seguinte, vamos eleger um bispo em cada igreja, aí não precisam ver todos os presbíteros de uma igreja, apenas vem um, certo? Então, levanta-se um bispo, só que esse bispo se tornou superior, se tornou o chefe dos presbíteros. E não é bíblico, porque
porque bispo é episcopos em grego, significa supervisor. Presbítero significa uma pessoa mais madura na igreja, ancião. E episcopos é a sua função. A função de um presbítero é de supervisionar a igreja. Então, eles tornaram um bispo superior aos presbíteros, criando então uma hierarquia na igreja. Quando surge a hierarquia na igreja, irmãos, qual é o efeito? Qual é o resultado? O que você acha? Começa a disputa, não é isso? Começa a disputa. Por que ele? Por que não eu? Eu também quero. E eu que sou de uma cidade pequena e inexpressiva, certo? E o bispo de uma igreja pequena e inexpressiva do interior de São Paulo, né? Não tem papel muito importante. Então vou me mudar para uma cidade grande. Eu vou conquistar espaço ali. Eu vou buscar ser um bispo de uma cidade grande. Aí vou ter mais voz. Irmãos, começa essa disputa. E eu, em vez de prestar atenção para a direção que o Espírito dá, o Espírito não dá mais direção. Isso é semelhante a Mateus 23. Eu gosto muito desse versículo, porque isso retrata muito bem o governo humano que o homem mesmo levanta quando não tem a palavra dos apóstolos, né? Mateus 23, dá uma olhada. Isso na época de Jesus, né? Jesus então falou às multidões e aos seus discípulos, capítulo 23, versículo 2: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Na falta de um profeta, na falta de um apóstolo, na falta de um enviado de Deus para dar direção ao povo, para falar ao povo, substitui-se nessa cadeira os escribas e fariseus. Quem são os escribas? Quem são os fariseus? São no máximo mestres. Mestres não têm a função de ganhar revelação de Deus para dar direção para a igreja. Então, não há mais direção. Quem é que dá direção? São os mestres. Não tem mais a direção vindo da parte de Deus, né? Então, o homem acaba, com a sua boa intenção, dando direção para a igreja. Isso que aconteceu no início do século II. Aí está a razão, o motivo de toda a degradação. Aí vai para a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo representa a igreja a partir da metade do século IV, começando com quando o imperador Constantino o Grande, César do Império Romano, aceitou o cristianismo, né, e concedeu à igreja o favor imperial. Até a metade do século VI. Irmãos, quer dizer o quê? O maior império do mundo adota a religião cristã. E não só adota, ele dá, através do decreto, o favor imperial. Em outras palavras, quem entrar para essa religião cristã, você vai ganhar favores, receber dinheiro, receber favores e, quem sabe, até cargos. Então, os líderes da igreja se tornaram também, receberam favores também na área política e econômica. Muitos deles passaram a ser da liderança, né, auxiliando o imperador a governar. E você imagina, essa disputa pela posição se torna ainda mais acirrada, porque os poderes que vão além da igreja. É um poder estatal, é um Estado, é um maior Estado sobre a face da terra. Irmãos, e a igreja cresceu de uma forma gigantesca, né? Uma igreja, né, de um dia para o outro, virou uma grande árvore. Isso está em Mateus 13, não é assim? Mateus 13, dá uma olhada.
Senhor Jesus. Mateus 13, Jesus também falando das 7 parábolas que tem tudo a ver com as 7 igrejas de Apocalipse, né? Mateus 13, versículo 33, disse outra, versículo 31, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Irmãos, mostarda que a gente conhece é uma hortaliça, é uma verdura, e só que essa semente é a menor das sementes, mas de repente, em vez de se tornar, né, uma hortaliça, se torna uma árvore tão grande que as aves vêm a aninhar-se. Essas aves não são coisa positiva, porque no capítulo 13 também de Mateus, na parábola do semeador, as aves referem-se ao maligno, que vem arrebatar a semente semeada. Então, aninha-se as aves, que é o maligno, tá? Então, assim, a igreja perdeu totalmente a sua natureza santa, né? E se tornou uma igreja mundana, do tempo da igreja em Pérgamo, certo? E aí vem o quê? Vem a igreja em Tiatira. A igreja em Tiatira representa a igreja a partir da metade do século VI. Eu não terminei de ler ainda na igreja em Pérgamo, né? Vai até a metade do século VI, quando foi estabelecido o sistema papal. A hierarquia foi tão, né, não bastava ter bispos, né, e entre tantos bispos que surgiram, eles tiveram que levantar arcebispos, e de arcebispo tiveram que criar mais um degrau, os cardeais, e depois dos cardeais os papas, e depois se tornou um só papa, né? Então o sistema papal havia sido já estabelecido, e resultando em um crescimento anormal, fazendo a igreja perder totalmente a sua natureza santa e celestial, tornando-se uma igreja mundana. E agora a igreja em Tiatira representa a igreja a partir da metade do século VI e durará até o fim desta era. A condição da igreja era tão deplorável, pois a palavra de Deus, que deveria ter o papel de governar a igreja, foi substituída pelo ensinamento de Jezabel. Aqui está em Apocalipse 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Em lugar da palavra de Deus, introduziram o ensinamento de Jezabel, distorcendo totalmente a palavra de Deus. Não vamos entrar em pormenores. A igreja chegou no fundo do poço, sem mencionar, irmãos, coisas horríveis, né, que aconteceram nesse tempo, como a venda de indulgências para arrecadar dinheiro para a igreja, e como, né, pregar penitências, né, batismo de crianças e assim por diante. Muitas coisas horríveis começaram a acontecer, tá? Isso está também descrito em Mateus 13, na parábola seguinte, no versículo 33, 13, 33, que diz o quê? Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondera em 3 medidas de farinha, até ficar
tudo levedado. Irmão, que é esse fermento e quem é essa mulher? Essa mulher é a Jezabel. E que é esse fermento? Quem sabe que é o fermento, né? Em 1 Coríntios 5, nós podemos ter um pouco de luz com relação ao fermento. 1 Coríntios 5, Paulo fala no versículo 6. Senhor Jesus, como ele fala: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como, pois, de fato sem fermento? Pois também, como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então a igreja celebra uma festa de pães asmos, né? Nós vivemos, irmãos, sem fermento. E esse fermento também, em Mateus 16, esclarece um pouco a mais. Mateus 16, versículo 6, que diz assim: e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos ficaram preocupados. Acho que ele está falando que nós esquecemos de trazer pão, né? Aí o Senhor disse o que para eles? O versículo 11: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina ou do ensinamento dos fariseus e saduceus. Irmãos, esse fermento que a mulher introduziu na igreja em Tiatira era um ensinamento de Jezabel. Muita distorção na palavra do Senhor. Levou a igreja ao fundo do poço. Aí vem a igreja em Sardes. A igreja em Sardes representa a igreja protestante desde a reforma na metade do século XVI até o final da nossa era. Com a fabricação de papel e a invenção da imprensa, a Bíblia tornou-se acessível ao público em geral, saindo da era da escuridão espiritual pela ausência da palavra de Deus. A verdade sobre a justificação pela fé libertou muitos da cegueira imposta pela igreja de Roma. Embora a reforma tenha sido um passo importantíssimo no processo de restaurar a igreja, porém não foi muito longe além disso, e continuou carregando a doutrina dos nicolaítas, isto é, o sistema clerical que até hoje é praticado. E também a doutrina de Balaão, que é servir a Deus por lucro, por salário, fazendo a vontade. E quem serve por salário acaba fazendo a vontade de quem paga o salário, né? Então a reforma acabou produzindo muitas denominações, muitas assim chamadas igrejas, muitos grupos formados, né? Grupos que defendem uma determinada verdade, ou grupos que defendem uma determinada prática, né? Ou grupos que levantam um grupo em homenagem a algum servo de Deus do passado. Então assim se multiplicaram, né, as denominações no tempo da igreja em Sardes. E agora, a igreja em Filadélfia. Chegamos no que interessa a nós. A igreja em Filadélfia é a igreja do amor fraternal. É a igreja que atende ao que Deus quer e precisa para realizar a sua vontade. O processo da restauração dessa igreja se iniciou na primeira metade do século XIX
e ainda está sendo consolidada em dias atuais, e deverá ser a responsável em encerrar esta era e trazer o nosso Senhor de volta para tomar posse da terra. Eu vou detalhar um pouquinho mais, tá? Mas agora vamos para a igreja em Laodiceia. A igreja Laodiceia, a igreja que acompanha o processo da restauração da igreja em Filadélfia. Foi ontem, não? Não, antes de ontem. Sexta-feira à noite, nós fomos jantar ali, né? Naquela churrascaria. Eu perguntei para os irmãos que estavam comigo à mesa, perguntei para vocês, que vocês consideram o que é a igreja Laodiceia? E quando surge? Quando surge? Acho que não conseguiram responder, né? Não conseguiram responder. Então eu quero dizer o seguinte: a igreja em Filadélfia, a igreja de Laodiceia, ela precisa primeiramente acontecer o processo da igreja em Filadélfia. Quando começa o processo em Filadélfia, tem os que acompanham esse processo, realmente vê, tá? Como a igreja em Filadélfia, né, vê os erros que eram praticados na época e o que o Senhor quer nos libertar desses erros e avançar. Então são pessoas que viram essa luz, viram essas verdades, mas, e eu vou escrever aqui, por isso que ela sempre nasce paralela à igreja em Filadélfia, tá? E, no entanto, ela é formada por aqueles que tomaram o conhecimento da obra do Espírito em restaurar a igreja, porém, dão muito mais valor para o conhecimento na letra, são fortes em opiniões, confiam em sua própria capacidade e não confiam no poder do Espírito. A palavra de ontem, irmãos, foi para inocular vocês. Não confiar na sua capacidade e confiar totalmente no poder do Espírito. Senão nós vamos cair em Laodiceia. Você conhece, né, as verdades para restaurar Filadélfia, mas você confia na sua capacidade, tá? Então, a sua característica da igreja de Laodiceia é a arrogância e envelhecimento espiritual. Portanto, irmãos, surge paralelamente a igreja em Filadélfia. Portanto, também começa a surgir no século XIX e vai até o final desta era, tá? Bom, então eu vou voltar rapidamente para Atos capítulo 7, porque Atos capítulo 7, o que Estevão falou no seu discurso, irmãos, é muito esclarecedor, porque, né, o povo de Deus se afastou da linha de Deus, e o povo de Israel se afastou da linha de Deus, e a mesma coisa, tudo que acontece com o povo de Israel, acontece com a igreja também, sabia? Tá? Então, ficou claro no discurso de Estevão, que é o principal motivo do desterro do povo de Israel para a Babilônia. O que é desterro? É perder a sua terra. O povo foi levado cativo. O povo que fazia parte do reino de Judá, reino do sul, reino do norte é o reino de Israel, reino do sul, isso foi dividido no tempo de Roboão, né? Reino do sul é o reino de Judá, reino do norte, quase que todos os reis não fizeram o que era bom diante do Senhor, o Senhor já tinha os levado para cativeiro pelo rei da Assíria, se espalharam pela terra de Assíria. Mas o reino de Judá durou um pouco mais, mas também fizeram o que era mal perante o Senhor, e o Senhor finalmente, né, os levou para o desterro, espalharam-se pela Babilônia. Esse é o cativeiro babilônico. Irmãos, essa mesma figura aconteceu com a igreja também na prática. Quando nós falamos da igreja em Tiatira, que caiu no fundo do poço, a condição da igreja, na verdade a igreja foi levada em cativeiro babilônico. E aquela mesma mulher, Jezabel,
que foi a responsável de afundar a igreja, levar a igreja para Babilônia, é a mesma, não sei se vocês percebem, tem um paralelo aqui em Apocalipse. Dá uma olhada. Apocalipse 17, tá? Versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Olha o versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, essa mulher é chamada de Babilônia. Então, o cativeiro babilônico aconteceu, afundou-se, né? Se concretizou, se completou na era da igreja em Tiatira. E Sardes é a tentativa de sair do cativeiro babilônico, mas esse início foi muito fraco. Tanto é que o Senhor falou, o Senhor que falou, que manda escrever para a igreja de Sardes, disse: tu tens um nome de que vives, mas está morto. Você parece que está morto, você não conseguiu fazer além da justificação pela fé, né? Então, por isso, irmãos, eu vou continuar lendo. O desterro, o cativeiro babilônico do povo de Israel foi porque Israel não quis dar ouvidos para a palavra de Deus transmitida por meio dos profetas enviados por Deus, iniciando com a desobediência a Moisés. Isso está em Apocalipse 7, versículo 35, dá uma olhada. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade juiz? A este enviou Deus. Irmãos, é importante, toda vez que a gente ouve, né, que Deus enviou alguém, esse alguém vai falar por Deus, está autorizado a falar por Deus, né? Então, eles perguntam: quem te constituiu autoridade juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Irmãos, esse anjo é o próprio Senhor. O Senhor é que deu assistência. Na verdade, o Senhor é que deu poder, autoridade para Moisés fazer a obra dele. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. E foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus os suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Quem é esse profeta que Deus prometeu suscitar para o povo de Israel? É Jesus, né? E este Moisés, quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu, esse Moisés recebeu o quê? Recebeu palavras vivas para nos transmitir. Moisés nunca falou uma palavra dele, ele só falou palavras vivas que ele recebeu de Deus para transmitir ao povo. Olha o versículo 39, a quem vossos pais não quiseram obedecer. Não obedecer a Moisés é não obedecer a Deus, porque Deus é que manda Moisés transmitir as palavras vivas. E as palavras, irmãos, que Deus quer transmitir para o povo de Deus, que hoje somos nós, a igreja, irmão, não são palavras doutrinárias, são palavras vivas, que nos dão vida, nos dão direção, nos fazem circulação de vida, que nos traz energia da vida e vitalidade, nos faz
viver, né? A quem vossos pais não quiseram obedecer, antes o rebeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Eu não vou ter tempo de falar muito aqui, né? Vou já direto para o versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Irmãos, qual é o motivo do cativeiro babilônico? É rejeitar a palavra de Deus, é resistir ao que o Espírito Santo quer fazer na igreja, ou quer fazer no seu povo, não é isso? Então, o povo de Israel fez isso, e os judeus no tempo de Jesus também faziam aquilo. E versículo 32, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês traíram a Jesus. Deus mandou esse Jesus como o profeta, para falar por Deus nesse último tempo, e vocês traíram a Jesus e vocês assassinaram a ele. Sabe, aí foi a palavra muito forte. Foi nesse momento que os que estavam no Sinédrio tumultuaram, né, a sessão e apedrejaram a Estevão, porque era exatamente, Estevão falava a verdade. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Paralelamente, a história da igreja seguiu o mesmo roteiro. O apóstolo Pedro, Paulo e João foram enviados por Deus para falar a sua palavra, a palavra viva, e a qual, sendo acolhida pela igreja por meio da comunhão, inculcando-a no coração por meio da prática do ouvir da fé. Eu estou insistindo tanto nisso, ouvir da fé, da imersão na palavra. Essa seria a voz de comando de Deus para governar a igreja e dar-lhe direção e também poder para executar a sua obra com milagres. Irmãos, nós temos que agradecer a Deus, nós estamos presenciando isso nos nossos dias. Não vamos rejeitar isso, não vamos dar as costas a isso, vamos cooperar com o Senhor. O Senhor quer continuar, né? Esse é apenas o início, tem muita coisa ainda para o Senhor realizar, tá? Então, o Senhor, no entanto, pela ação do inimigo de Deus, a igreja abandonou os apóstolos, desprezou a palavra dos profetas. O resultado foi o quê? A degradação. E com o resultado da degradação, a igreja precisa de governo. Aí entra o governo humano. E entrando no governo humano, irmão, já entra o elemento da corrupção. E no fim, o cativeiro babilônico. A igreja caiu na Babilônia. A reforma poderia ter sido um instrumento para a saída do cativeiro. Infelizmente, disse o Senhor: tu tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3, versículo 1. Não somente não restaurou a unidade do povo de Deus em Jerusalém como lugar de habitação de Deus. Isso está em Deuteronômio 12. Vamos abrir. Acho importante a nossa nova geração entender isso aqui, ó. Deuteronômio 12, versículo 4. Porque do versículo 1 a 3, Deus diz assim: vocês vão entrar na boa terra de Canaã, e o povo que vocês vão desapossar, vocês vão derrotar, é um povo pagão. Eles adoram aos deuses falsos, e adoram o quê? Debaixo de toda árvore frondosa, levantam, né, altares para adorar seus deuses em qualquer lugar. Então, versículo 4, mas vocês não adoram a deuses falsos, vocês adoram a um único Deus. Aqui no versículo 4, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Não é cada um achar uma árvore e adorar, uma boa árvore frondosa e adorar embaixo da árvore, não.
ou levanta um altar e sacrifica, né, faz sacrifício para deuses falsos em qualquer lugar. Não, Deus não quer isso. Deus, Ele é um Deus que Ele que determina o lugar, Ele que determina onde o povo deve ir e adorá-lo, né? Então, versículo 4: não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Deus é quem determinou isso. Não é em qualquer lugar. Tem um lugar certo. Tá? E qual é esse lugar certo? É a base correta onde Deus escolher para o lugar da sua habitação. E nós sabemos pela história do Velho Testamento, esse lugar que Deus escolheu foi Jerusalém. Jerusalém foi o lugar escolhido para ali estabelecer o lugar de habitação de Deus, tanto é que ali foi construído o templo, a casa de Deus. E o povo, embora espalhado por toda a terra de Canaã, eles não podiam ter lugar de habitação em qualquer lugar. Eles, embora, não é que nem hoje tem avião, tem carros para chegarem, eles eram obrigados, quando tiver festas, né, em Jerusalém, eles tinham que, não importa a distância onde você estiver, vocês têm que subir para Jerusalém. É isso que está falando no versículo 6. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, não é em qualquer lugar, a esse lugar, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas e os vossos dízimos. Onde eu estou? As ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E lá, é só lá, comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. É lá, tem que ir lá, tá? Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual, tudo o que bem parece aos seus olhos. O que me parece bem, eu levanto uma denominação. O que me parece bem, eu levanto uma congregação. O que me parece bem, eu levanto uma comunidade. Irmão, não é assim. A igreja tem uma base correta. Tem um lugar certo onde Deus escolhe. E essa base é a base da unidade de todo o povo de Deus. Isso manteve a unidade das 12 tribos de Israel. Se Deus não fizesse isso, depois de algum tempo, cada tribo ia para uma direção. Acredita ou não acredita? Cada tribo ia para uma direção. E eles iam se tornar 12 nações. Não, por causa disso, eles se conservaram como uma só nação. A unidade do povo de Israel se estabelece em Jerusalém, no lugar onde Deus determinou e pôs o seu nome e pôs a sua habitação. Então hoje a mesma coisa, a igreja só tem um lugar para ir. Esse lugar é onde está a base da unidade de todo o povo de Deus. Todos os filhos de Deus, irmãos, verdadeiramente regenerado pelo Espírito, não pode ser excluído dessa base, tá? Essa base. Bom, então, os primeiros passos para o povo de Deus sair do sistema de clérigos e leigos aconteceram ainda no século XVIII, com o conde Zinzendorf e outros homens. Eu falei isso na história da igreja, né? Os quais acolheram os irmãos da Morávia, que fugiam da perseguição, né? Pela invasão da Áustria ali, né? E eles aboliram a hierarquia e passaram a chamarem uns aos outros simplesmente de irmãos. Irmãos, isso já significa um retorno do cativeiro babilônico, porque no cativeiro babilônico, até Sardes ainda mantinha o sistema de clérigos e leigos.
o sistema pastoral, o sistema de sacerdotes, o sistema de padres. Irmãos, Deus não quer isso. Deus não quer dividir uma classe na igreja de clérigos e outra classe na igreja de leigos. Não, todos são membros vivos do corpo de Cristo. Todos precisam servir. Na igreja não é assim: eu não tenho tempo, eu trabalho muito, não tenho tempo, então vocês que se preocupem, né, com levar a igreja para frente, e eu apenas contribuo com oferta. Não existe isso não. Por mais ocupado que você seja, você deve ser um membro ativo, que funciona no corpo de Cristo. Ninguém é apenas um membro no meio dos leigos. Todos são membros vivos do corpo de Cristo. Então, infelizmente, a igreja em Sardes não abandonou isso, tá? E, ó Senhor Jesus, mas na história do Conde Zinzendorf, já começou a esboçar isso. Eles receberam refugiados de todas as denominações. Como é que nós vamos estabelecer quem é superior a quem? Não, aqui todo mundo é irmão, entendeu? Por isso já começou um pequeno esboço. Aí na primeira metade do século XIX, o Espírito então despertou alguns nas ilhas britânicas, que para se aprofundarem no estudo das Escrituras Sagradas, no que diz respeito a palavras da profecia. Irmãos, isso está Apocalipse 1:1. Eles começaram com isso, sabia? Vamos lá, Apocalipse 1. O que diz Apocalipse 1:1? Minha amiga gosta, né, amigo? Você gosta do Apocalipse 1, né? O que é Apocalipse 1? Hein? Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, eles ficaram preocupados. Então, o que é essa revelação de Jesus Cristo, que Deus quer revelar aos seus servos e notifica a um? Eles queriam saber, então o Senhor precisa revelar mais, porque naquele tempo apenas uma verdade muito forte foi restaurada, que é a justificação pela fé. E não tinham ainda visão clara de que a igreja é um corpo vivo de Cristo. Eles ainda praticavam o quê? Ou você estaria, né, num sistema eclesiástico estatal, né? A igreja anglicana debaixo do governo britânico, né? A igreja luterana debaixo da igreja do governo do Estado da Alemanha. Então, irmão, ou você pertencia a algumas igrejas particulares. Aí faltava a visão de que a igreja não é isso, a igreja é o corpo de Cristo. Então eles passaram a estudar: Senhor, revela-nos mais, tá? Então, na busca da unidade do corpo de Cristo, eles começaram a buscar a unidade do corpo de Cristo. Muitas revelações da Bíblia foram-lhes concedidas, entre elas estava a natureza celestial da igreja, pois a igreja não é meramente uma organização religiosa entre os homens. Descobriram pela palavra que a igreja não é de âmbito nacional como a igreja anglicana, nem tampouco as muitas denominações que se formaram no período da Reforma. Passaram a reunir sem nenhuma denominação, apenas em nome do Senhor Jesus. Isso eles usam Mateus 18, versículo 20, onde fala: onde estiver 2 ou 3 reunindo o meu nome, eu estarei no meio deles, né? Buscando a presença do Espírito Santo para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso está em Efésios 4, 3 e 4, tá? Bom, essa foi sem dúvida alguma uma ação do Espírito para o retorno da condição da igreja para a igreja em Filadélfia. Essa iniciativa foi o início, né? Eles sofreram perseguição por parte das denominações e dos sistemas eclesiásticos instituídos na época. Por quê? Porque eram muito diferentes. Eles não pertenciam a nenhuma denominação, né? Tampouco eles tinham pastores entre eles, tinham sacerdotes instituídos entre eles. Então, a posição que eles tomaram constrangia os demais.
e até mesmo os condenava. Irmão, de certa forma foi assim no nosso começo. Aqui em Ribeirão Preto, vocês sabem, quando vocês começaram, certo? Muita gente estranhou a posição que nós tomamos. Que denominação vocês são? Não tem denominação. E era tão difícil de dizer o nome da igreja, né? Então a gente tinha que explicar que a igreja não tem nome, etc. Né? E hoje não precisa fazer nada disso. Faz ou vem ver, tá? Eles vão viver a realidade da igreja. Né? Então, irmãos, né? Então as pessoas olhavam meio torto, né? Você não tem denominação? Você não tem pastores? Não tem sacerdotes? Não tem líderes? Então, é um rebanho sem pastor? Como é que é isso? Então, eles eram mal vistos na época, né? E eram a posição que tomavam, né? E não muito tempo depois, infelizmente, surgiu divisão entre eles, criando um grupo que era mais aberto em acolhimento dos santos, chamados de irmãos abertos, porque eles eram muito restritos pelas verdades que eles viram. Nós não podemos aceitar quem está na divisão, quem não tem a visão da unidade, entendeu? Então eles eram muito fechados, muito exclusivos. Aí dentre eles surgiu um grupo mais aberto, tá? E os que continuaram na visão inicial eram chamados de irmãos exclusivos, ou simplesmente de irmãos. E no Brasil são conhecidos de irmãos unidos. Mas, na verdade, em original, eles são conhecidos só de irmãos, brethren, né? Irmãos. Percebe-se que houve um início de despertamento para o povo de Deus sair do cativeiro babilônico. No entanto, ainda faltava alguma coisa para que essa iniciativa se tornasse efetiva. Não foi muito efetivo isso, tá? Aí, então, no início do século XX, Watchman Nee foi levantado por Deus para dar continuidade ao retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Eu estou fazendo um paralelo com a história de Israel, né? Ele foi muito ajudado pelos escritos dos servos de Deus do passado, especialmente os escritos dos irmãos unidos, dos irmãos. Irmão Nee percebeu qual era o que estava faltando para os irmãos, né? Percebeu que os irmãos deram atenção a uma união ou uma unidade idealista, né? De uma igreja espiritual nos céus. Isso é muito idealista, tá? Faltava ainda a visão da unidade da igreja em cada cidade. Isso Watchman Nee escreve no seu livro A Ortodoxia da Igreja, tá? Ainda faltava a visão da unidade da igreja em cada cidade, e o amor fraternal deve ser praticado primeiramente na igreja em uma cidade. E no Novo Testamento vemos o quê? Vemos que a igreja não possui nomes. A igreja, os irmãos que reuniam em Jerusalém, eles faziam parte da única igreja, a igreja em Jerusalém, né? Os irmãos que reuniam em Antioquia, era a igreja em Antioquia. Os irmãos que reuniam em Éfeso, eram a igreja em Éfeso. Assim por diante, a igreja em Esmirna, né, tal, assim por diante. Então não havia em uma cidade igreja A, igreja B. Havia uma só igreja. Essa foi a visão que o Watchman Nee viu. Ele então procurou praticar essa visão, né, na China. E quando na Bíblia trata-se de uma província maior do que uma cidade, aí a Bíblia cuidadosamente usa a igreja no plural. Por exemplo, as igrejas da Ásia, é uma região, né? As igrejas da Judéia, então é uma província. As igrejas da Galácia, é uma região maior do que uma cidade. E o Watchman Nee viu isso, falou, opa, isso que está faltando, isso que está faltando. Então vamos praticar, dá para praticar, vamos voltar para uma base correta, tá? Então a unidade, ele viu que a unidade da Igreja Católica Romana
pratica a unidade no âmbito maior do que uma cidade, a unidade organizada pelo homem, sendo a unidade de aparência exterior. A unidade praticada pelos irmãos era uma unidade espiritual nos céus, idealista. E os irmãos dissidentes dentre os irmãos unidos, que eram chamados de irmãos abertos, optaram pela administração independente de cada grupo de reunião, caindo no erro da igreja congregacional ou das comunidades cristãs. Vocês perceberam? Essa base também está errada. Base menor que uma cidade. Então, o meu grupo de reuniões é uma congregação, eu sou independente das demais, e eu apenas mantenho comunhão com outras congregações. Esse é o caminho do caminho da igreja congregacional. Irmãos, não é o caminho correto. Então devemos acompanhar os avanços em direção a Filadélfia. Os irmãos foram usados pelo Espírito Santo para libertar a igreja da hierarquia introduzida com o governo dos bispos iniciado no século II. Com isso, torna-se possível o funcionamento dos membros do corpo de Cristo, que já foi um grande avanço. Eu quero dizer o seguinte: os irmãos unidos foram usados pelo Senhor para se libertar do clericalismo, para se libertar, a igreja se libertar da hierarquia, e devolvendo o funcionamento dos membros do corpo de Cristo. Isso foi um grande avanço. E o Watchman Nee nos deu a visão da unidade da igreja, segundo o limite de cada cidade. Tornou-se possível ter uma base de unidade em que todos os filhos de Deus em cada cidade estejam incluídos, independentemente de que denominação cada um diz pertencer. Irmãos, não sei se vocês entenderam, acho que principalmente os adolescentes, os mais jovens, não participaram da nossa época, Irmãos, é importante vocês saberem por que nós nos chamamos de igreja em Ribeirão Preto, nós que estamos em Ribeirão Preto. Por quê? Porque nós tomamos como base da unidade, a base que inclui todos os filhos de Deus que estão em Ribeirão Preto. Vocês entenderam? Aqui em Ribeirão Preto, pode ter denominação A, denominação B, denominação C, denominação D e tal, e muitas denominações. E nós não podemos reunir aqui na base de mais um grupo exclusivo entre nós. Nós temos que reunir na base que Deus escolheu o lugar de habitação para a unidade dos filhos de Deus, do povo de Deus. E essa base de Jerusalém, irmãos, é essa base da unidade que inclua todos os filhos de Deus em cada cidade. Então, na verdade, todos os verdadeiros regenerados pelo Espírito que habitam aqui em Ribeirão Preto fazem parte da igreja em Ribeirão Preto. E com isso, irmãos, a questão de representatividade. Quando você está na base não divisiva, na base que une, que inclui todos os filhos de Deus nessa cidade, Deus então, quando Ele quer falar com a igreja, Ele entrega a carta para destinatário certo. Porque se Deus quer escrever uma carta para a igreja em Ribeirão Preto, Ele vai entregar para quem? Para grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, denominação A, B, C, D. Para quem Ele vai entregar? Ele vai entregar para os anjos da igreja em Ribeirão Preto. E quem são os anjos da igreja em Ribeirão Preto? São os mensageiros. Não são os que têm mensagem própria, são os que transmitem a mensagem recebida de Deus. E essa mensagem recebida de Deus, irmãos, não é só para os que estão aqui reunidos aqui nesse local, mas é para todos os filhos de Deus em Ribeirão Preto. Vocês perceberam? Essa é a base da unidade em Jerusalém, onde Deus mandou que todos viessem para essa base.
Vocês não podem fazer o que bem entender, né, o que bem parecer aos seus olhos. Vocês têm que ir para o lugar que eu estabelecer. Esse lugar que eu estabelecer, esse lugar da unidade. Irmãos, aí começou a volta para Jerusalém. Vocês entenderam? E a prática dessa visão equivale a atender o decreto do rei Ciro da Pérsia para sair da Babilônia e voltar, subir para Jerusalém, que vocês leram Esdras 1, versículo 1 a 3. Dá uma olhada, vamos ler de novo. Esdras capítulo 1. Senhor Jesus, vamos lá. Irmão, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Deus levanta um rei da Pérsia, que não tem nada a ver com o judeu, que na verdade ele conquistou o Império Babilônico, e no Império Babilônico é que aconteceu o cativeiro do povo de Judá. Ele não tinha nada a ver, mas Deus despertou o seu espírito. Deus, na verdade, muitos anos antes já mencionou o nome dele, sem ele ter nascido. E ele foi despertado por Deus para baixar um decreto e apoiar os que querem voltar e restaurar Jerusalém e reconstruir o templo. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui diz o versículo 1, né? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Deus levantou o rei da Pérsia para isso. Quem dentre vós, que é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vamos subir. Só porque não era fácil. Já eram 70 anos o cativeiro, já tinha sido, né? O povo já tinha sido levado em exílio por 70 anos. E são 70 anos. É uma vida. 70 anos são pelo menos 2 gerações, para 3 gerações, certo? Você já se estabeleceu na Babilônia, já nasceu seu filho, seus filhos, já nasceu seus netos. Você já tem o seu negócio lá, sua vendinha lá, não é isso? Seu negóciozinho lá, tá? Como é que é? Negócio de... Negócio... Lojinha, né? Lojinha... Já tem sua lojinha lá, né? E você vai largar tudo e ir para voltar para Jerusalém? Não tem infraestrutura, não tem nada. Lá está um deserto, tudo em ruínas. Você voltaria? Sabe quantas pessoas voltaram? Somando com seus servos e servas e com os levitas que foram juntos, irmãos, não chega a 50 mil. Certamente havia milhões já em cativeiro babilônico. Voltaram menos de 50 mil. Mas esses menos de 50 mil, quando voltaram para Babilônia, da Babilônia para Jerusalém, e reconstruíram o templo ali, irmãos, certamente eles fizeram uma grande coisa. Que grande coisa? A representatividade. Ali em Jerusalém, eles restabeleceram a nação de Israel. Certo? Eles podem ser em menor número, mas eles constituem, tá? Então isso ainda vou explicar melhor depois. As 7 cartas que o Senhor ordenou João escrever,
e mandar precisavam ser entregues para destinatários corretos. A carta para a igreja em Filadélfia, por exemplo, não podia ser entregue para a denominação A ou denominação B, eu já expliquei isso. Tinha que ser entregue ao anjo da igreja em Filadélfia, isto é, a liderança que representa todo o povo de Deus que vive em Filadélfia. Por isso, irmãos, quando o Senhor nos dá a palavra profética, nós temos a responsabilidade de entregar para todo o povo de Deus. Por que nós vamos para a rua? Por que nós carregamos os livros da revelação que o Senhor nos deu lá na rua, para pregar esse evangelho do reino lá na rua? Porque essa carta, o conteúdo dessa carta não é só para nós. O conteúdo dessa carta também para todos os outros que fazem parte da igreja. Vocês entenderam? Então, nós apenas somos representantes disso e recebemos primeiro. E aí, essa é uma questão extremamente crucial. Com a restauração do templo em Jerusalém, Deus então passa a habitar em Jerusalém e fala por meio dos seus profetas novamente. Isso trouxe de volta o ensinamento dos apóstolos, a palavra profética. Com essa posição que o Watchman tomou, irmãos, o Senhor volta a entregar a palavra profética para a igreja. Passamos até a palavra profética. Vocês entenderam? O Watchman praticou conforme a visão recebida e levantou cerca de 400 igrejas na China e 30 igrejas no Sudeste Asiático. Em seguida, o Senhor usa Witness Lee para levar essa prática dessa visão para o mundo ocidental. E um dos seus cooperadores, Dong Yulan, foi enviado pelo Espírito Santo para o Brasil. Devido à sua fidelidade e visão e ao seu passado empreendedor, o irmão Dong não se limitou ao aspecto teórico da palavra. Antes, implementou várias ferramentas para a propagação do Evangelho do Reino, dando muita importância para a palavra escrita, tais como Editora Árvore da Vida, Jornal Árvore da Vida, Expo Livro, SEAP, Comportagem, Bucafé e um centro de conferências chamado de Estância Árvore da Vida. Como resultado, não somente muitas igrejas foram levantadas no continente sul-americano, o Espírito abriu portas do Evangelho do Reino para quase todos os continentes. Agora, irmãos, mesmo com a restauração da casa do Senhor em Jerusalém, a restauração da unidade, a restauração da palavra apostólica, ainda sentimos falta de alguma coisa. Ainda é possível haver dissidências que reivindicam ter a visão de unidade da igreja em cada cidade, e cada grupo pode reivindicar ser o verdadeiro detentor do direito de ser a igreja legítima daquela cidade. Como resolver essa questão? Ainda falta alguma coisa. Em outras palavras, vou explicar na próxima mensagem. Mesmo tendo Zorobabel reconstruído o templo, 70 anos depois de ter reconstruído o templo, Neemias busca informação sobre Jerusalém. E o irmão dele disse para ele: eu fui até Jerusalém, mas está triste. Está tudo em ruínas. O povo está em ruínas. Jerusalém está, os muros derrubados, os portões queimados, as portas queimadas. Está tudo em uma desolação. Então, por que, irmãos? Por que nós temos feito a volta do cativeiro babilônico? Irmão, é porque o templo foi reconstruído, mas a cidade de Jerusalém ainda não foi reconstituída. E a cidade de Jerusalém não ser reconstruída é por falta dos muros de Jerusalém. E não tendo muros, irmãos, não tem governo. É terra de ninguém ainda. Os arábios, Sambalate, Tobias, Gesem,
entram, dão ordens e saem, entendeu? Está tudo em abandono ainda. Aí Neemias pegou encargo. Ele falou para o rei, né, Artaxerxes, ele era o copeiro do rei. Fala para o rei falou um dia, por que você está triste? Você nunca me serviu triste? Sempre foi contente, alegre? Você está triste, tem alguma coisa está te preocupando? Falou, de fato, o meu povo, onde são enterrados os meus antepassados, Jerusalém, está em ruínas. Eu estou muito triste com isso. Ele chorou por isso, né? Pediu perdão para o Senhor por isso. Ele pediu licença, pediu autorização para ele voltar. Voltar o quê? Precisa reconstruir os muros. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Então vou terminar por aqui. Você vai ser um reconstrutor dos muros. Irmãos, dentro dos muros, Deus manda. A palavra dos apóstolos novamente tem valor aqui dentro. Então, estamos aqui para reconstruir os muros, para o Senhor poder fazer a sua vontade aqui na terra. Amém. Jesus é o Senhor. América do Norte, Europa, América Central, África, Ásia, Oceania, são tantos continentes, tanta diversidade, mas o Senhor olha para eles com um só coração. Que o Evangelho do Reino seja pregado e que muitos vencedores possam ser levantados ali. Nós, como igreja, temos esse mesmo encargo. E se você também tem um coração missionário, deseja participar dessa obra, mas talvez não possa ir, também pode participar ofertando. Se quer fazer uma oferta especial, esse é o nosso Pix. Agora, se o seu coração está transbordando e você deseja ter um voto mensal, basta ler este QR Code ou então clicar no link da descrição do vídeo, que terá acesso a um formulário muito simples. Preenchendo seus dados pessoais, está pronto. Mas se tiver alguma dúvida, esse é o nosso WhatsApp, pode entrar em contato conosco. O Senhor conta com cada um de nós. Essa luta é nossa.